1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Somente este versículo. Preste um pouquinho da sua atenção. O texto, ora, nós lemos, vai ser escrito por Paulo, apóstolo de Cristo, mas a mensagem que Deus ministrou no meu coração não está em Coríntios e não está em nenhuma das cartas que Paulo escreveu. Deus ministrou a mensagem no meu coração, e o Carlos Sérgio, quando ele me falou que o culto era voltado para os adolescentes, não que Deus marcou um momento hoje para falar só com os adolescentes, porque a vontade de Deus é que nós possamos ouvir a sua voz. Mas a mensagem interessada hoje vai recair sobre aquele que aproveitar daquilo que vai ser falado, porque nós não nos reunimos aqui para a reunião de homens, nós não nos reunimos aqui para fazer formalismo, nós não nos reunimos aqui para olhar um para a cara do outro, porque, queridos, vocês são bonitos, mas debaixo de chuva eu preferia ficar na minha casa. Mas nesta noite nós viemos aqui porque Deus ele tem uma palavra endereçada ao nosso coração. Deus nessa noite marcou um encontro com cada um de nós. Eu não sei como começou o seu dia, mas eu quero te dizer que o teu dia pode terminar diferente. O teu dia pode terminar diferente da maneira como começou. O Deus que nós servimos, ele é aquele que vivifica os mortos e que chama as coisas que não existem como que já existisse. Então eu não sei qual é a resposta que você precisa da parte de Deus. Eu não sei nem qual é a distância que essa resposta está do seu ouvido, mas que nessa noite o Espírito de Deus ele traga para pertinho de você e que você possa sentir a doce presença do Espírito de Deus entre nós. Para parafrasear o texto, nós vamos percorrer um pouquinho da história e nós vamos para o livro do Êxodo. O livro do Êxodo, depois que acaba a história de José, no livro do Gênesis, aquele a qual Deus escolhera de uma maneira tão íntima, tão peculiar, aquele que vai ser vendido pelos seus irmãos e vai parar no Egito. No Egito, Deus vai cumprir o projeto na vida de José, ao ponto que a honraria de Deus acompanha José, independente do local onde ele estava. Mas José ocupa a posição de governador do Egito, até o ponto em que vem uma fome sobre a terra, e os seus irmãos, o qual o extraíra, agora está passando fome, e vai até o Egito pedir alimento. Lá José tem a oportunidade de reencontrar os seus irmãos, e também reencontrar o seu velho pai. Depois disso, vai nos dizer a Bíblia Sagrada, que José morre, e Israel agora dentro do Egito começa a crescer de sobremaneira, que o faraó, a qual a Bíblia não menciona o nome nessa época, ele começa a ficar assustado com o crescimento dos judeus, e ele não conhecia a história de José. A amnésia às vezes bate na cabeça de algumas pessoas, e quando o faraó se esquece de José, se esquece do que Deus usou José para fazer, o faraó agora vai começar uma perseguição para com o povo judeu. Nesse período, o faraó vai implantar uma lei onde as crianças de uma certa idade para baixo deveriam morrer, e as parteiras, sendo usadas como instrumento de Deus, vai poupar a vida de alguns meninos, e um desses meninos que vai ter a vida poupada vai ser Moisés. Moisés vai crescer em um ambiente totalmente desprezível, totalmente dificultoso, um ambiente aterrorizante, aonde Moisés precisou ficar escondido dentro de casa durante 3 anos.
de Joquebede, mãe de Moisés, tendo que muitas das vezes fazer Moisés calar a boca, para que o choro da criança não chamasse a atenção dos egípcios. Quando Moisés começa a crescer, a sua mãe então percebe que não tem como manter o menino escondido. Ela resolve colocar o menino dentro de um cesto e coloca Moisés nas margens do rio Nilo. Moisés agora vai enfrentar mais um desafio. E eu procuro entender isso aqui de uma maneira muito sensível. Porque Moisés, ele não tinha como se defender. Moisés, ele não tinha consciência de onde ele estava. Moisés não tinha consciência de como reagir aos perigos iminentes a qual ele estava sendo oferecido. Imagina só uma criança de 3 meses dentro de um cesto, onde os historiadores dizem que era cercado de crocodilos, aonde qualquer pessoa com coração maligno poderia pegar Moisés e fazer qualquer tipo de atrocidade. Mas eu procuro entender de que no inconsciente de Moisés havia um consciente de Deus guardando Moisés, assim como está escrito no Salmo 91. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você com os seus olhos, você na sua consciência não percebe, mas Deus, Ele sabe os perigos iminentes que você enfrenta, e Ele te diz nessa noite: sou eu que quebro o arco, sou eu que corto a lança, sou eu que queimo os carros do fogo, e sou eu que te concedo a vitória. Alguns perigos em nossas vidas são inconscientes. Jesus, chamando os seus discípulos, Jesus disse: eu quero que vocês atravessem até o outro lado. A ordem de Jesus foi direta e objetiva aos seus discípulos. A única coisa que eles deveriam fazer era entrar dentro do barco e obedecer à voz do seu Senhor. Escuta aqui. Eu sei que às vezes é difícil. Eu sei que às vezes dá vontade de desistir. Eu sei que às vezes o medo bate. Eu sei que às vezes a angústia, ela tenta nos submergir. Eu sei que no meio do caminho, em direção a obedecer à voz de Deus, vai se levantar a tempestade. Eu sei que no meio do percurso, em obedecer à voz de Deus, vai se levantar as calúnias. Eu sei que no meio do caminho, entre obedecer à vontade de Deus, o inimigo vai se levantar, vai querer fazer você parar. Mas a ordem de Deus não é para que você enfrente o que está vindo contra você, porque eu sei que Ele vem com um braço forte, como está escrito lá em Isaías 41:10, porque sou eu que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. A ordem de Deus muitas das vezes vai no nosso inconsciente, porque nós não sabemos o que nós vamos enfrentar. E Moisés, dentro do cesto, vai ser recebido pela filha do faraó, vai ser criado dentro do palácio, vai receber educação egípcia, vai aprender sobre a cultura, vai aprender línguas diferentes. Mas o coração de Moisés palpitava por algo maior, ao ponto de que quando Moisés começou a ver os judeus sendo espancados, o sentimento de amor começou a ser gerado no coração de Moisés, ao ponto que Moisés vai matar o egípcio, vai fugir para não ser morto. E eu preciso me alongar aqui um pouquinho, porque Moisés vai se casar com uma das filhas de Jetro, vai apacentar as suas ovelhas, e no capítulo 3 do Êxodo, ele vai ter um encontro com Deus.
Ele tem a visão da sarça ardente. E a voz de Deus começa a falar com Moisés. E a ordem de Deus para Moisés é para que Moisés volte de onde um dia ele saiu fugido. Ele volte ao Egito e ele tire Israel de dentro do povo egípcio, porque Deus havia ouvido o gemido do seu povo. Moisés, ele temeu, mas ele obedeceu. Quando Moisés obedece à voz de Deus, uma das ordens que Deus diz a Moisés é para que ele fale a Faraó, para que liberte o povo que estava cativo, a fim de que o povo prestasse para Deus adoração no deserto. Porém, o coração de Faraó vai ter endurecido, ao ponto que Deus vai precisar enviar 10 pragas. A primeira praga é a praga onde as águas se tornam em sangue. A última praga é a morte dos primogênitos. Eu poderia falar as 10, mas nós não temos tempo. Quando Deus envia o anjo da morte para ferir os primogênitos egípcios, Moisés se assusta e pergunta a Deus: mas como que os primogênitos judeus serão poupados? E Deus diz a Moisés: Moisés, pega o sangue do cordeiro. Pega o sangue do cordeiro, Moisés, e mancha os umbrais da porta. Porque onde tiver o sangue, o anjo da morte não vai tocar. Quando João ele está batizando no Rio Jordão, ele vê um homem descendo do Rio Jordão, e João começa a olhar para cima, e as pessoas começam a se assustar. João não esboça palavras e começa a ficar só olhando fico para cima, e as pessoas olhando, e João com os olhos fico para cima, e as pessoas se perguntando: mas o que é? Todos viam um homem descer, porém João via o Cordeiro de Deus que limpa o pecado do mundo. Aleluia, aleluia. Racaia sonda calabai. Queridos, na tua casa tem a marca do sangue do Cordeiro. A tua família foi marcada com o sangue do Cordeiro. Por isso que o anjo da morte não passa. Por isso que o anjo da morte não toca. Por isso que quem reina na tua casa é o Espírito de Deus. Por isso que quem reina na tua casa é o Espírito de Deus. O anjo da morte desce, mata os primogênitos egípcios, e Faraó desesperado diz: leva Moisés, leva este povo, leva Moisés. E agora vai começar a caminhada de Israel. Os historiadores dizem que cerca de 2 milhões de pessoas saíram do Egito naquele dia. A história bíblica diz que pelo menos 600 mil homens atravessaram o Mar Vermelho de pés enxutos. Se nós fizermos um cálculo bobo aqui, considerando de que pelo menos 300 mil homens eram casados, só aí nós já contamos mais 300 mil mulheres. Se considerarem que cada um deles teria pelo menos 3 filhos, e olha que esse povo israelita tinha filho, quando não tinha 9, era 10. Mas fazendo uma conta simples, nós vamos chegar a um cálculo de 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas saindo de dentro do Egito, porque havia uma promessa de Deus. Israel não precisava preparar emboscada.
Porque o próprio Deus, com mão forte, arrancaria Israel do meio do povo egípcio e levaria até a terra a qual ele prometeu. Sobre você repousa uma promessa. Sobre a tua vida repousa uma promessa. Ele vai te arrancar daqui. Ele vai te arrancar dessa terra. Ele vai te arrancar daqui. Lá em João 14 está escrito: não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai é muita morada. Se não vou, teria dito: irei preparar lugar. E se eu vou preparar lugar, eu voltarei outra vez para vós e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, você também esteja. Quem pode levantar a mão para adorar a Deus? Quem pode levantar a mão e adorar o Rei? Aleluia. Mas deixa eu adiantar. Porque quando eles vão peregrinar no deserto, Deus vai dizer a Moisés: Moisés, eu quero que vocês prestem culto a mim. E para vocês prestarem culto a mim, eu vou mostrar a você, Moisés, o que eu ainda não mostrei a nenhum homem. Êxodo capítulo 24. Diz a Bíblia que o Monte Sinai estava coberto pela nuvem da glória de Deus. O Monte Sinai estava coberto pela nuvem da glória de Deus. Aos homens que olhavam debaixo do monte, via trovões, raios e fogo. E a voz de Deus bradava no meio da nuvem. 6 dias houve fogo, raios e trovões. No 7º dia, Deus tomou Moisés e levou Moisés para o meio da nuvem. Moisés, no meio da nuvem, Deus se revelou a Moisés. Os historiadores dizem que quando Moisés desceu, os homens não conseguiam olhar para Moisés, ao ponto de que o lenço cobria o rosto de Moisés, porque quem via o rosto de Moisés caía, desmaiava, porque a glória de Deus havia sido tomada na vida de Elias. Oxalá, oxalá, queira Deus que na nossa geração tenha alguém que tenha coragem de ouvir a voz de Deus e não se assustar, e que seja levado por Deus para o meio da nuvem da sua glória, e que sinta a unção do seu Santo Espírito. Moisés vai descer com a planta do tabernáculo. Deus vai ordenar a Moisés para que levante homens instruídos para a construção do tabernáculo. Nós poderíamos falar aqui sobre os utensílios, sobre os materiais usados, mas nós não temos tempo. Mas quando Moisés desce, e ele precisava de homens capazes de fazer aquilo que Deus lhe ordenara que fizesse, no capítulo 31 do Êxodo, o próprio Deus fez questão de encher 2 homens do seu espírito, Bezalel e Aholiabe. Deus pegou esses 2 camaradas, Ricardo e Carlos Sérgio, olhou para eles e disseram: vocês até são gente boa, mas ainda falta alguma coisinha. Vocês até têm habilidade com as mãos para fazer alguma coisa, mas ainda falta alguma coisinha. Aí Deus fez questão de derramar o seu espírito sobre aqueles homens, os capacitou com sabedoria, com habilidade e com inteligência. Sabe de que eu me lembro quando eu vejo isso aqui? Eu me lembro de Daniel, porque sobre Daniel
Dizia os babilônicos que habitava o espírito dos deuses. Porque Daniel era sábio. Porque Daniel era diferente. Suas características humanas não te condicionam para aquilo que Deus te chamou para fazer. Para você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, a capacitação está na oração, está no jejum, está na palavra, está no ser cheio de Deus, para que o Espírito de Deus te encha de sabedoria, te encha de entendimento, te encha de graça. Sabe por que tem muita gente perdendo batalha? Porque está confiando na força do seu braço e está se esquecendo que não é na força do braço, é pelo poder da palavra. Não é pela força do braço, é pelo poder da palavra. É pelo poder da palavra. Deus usa Bezalel e Eliabe, faz o tabernáculo. Mas o tabernáculo vai demorar 1 ano para ser construído. O tabernáculo possuía 3 partes importantes: o pátio, o lugar santo e o santo dos santos. No pátio, queridos, estava a pia de bronze e o altar do holocausto. Nós não temos tempo, então eu nem vou frisar isso aqui. No santo lugar estava o candelabro de ouro, o altar de incenso e a mesa dos pães da propiciação. No santo dos santos estava a arca da aliança. A arca da aliança é o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Dentro da arca da aliança estava a vara de Arão que floresceu, as tábuas da lei e o maná escondido. O pátio representa essa parte externa do nosso corpo, porque para chegar até aqui eu posso chegar só com o meu corpo. Para vir sentar na cadeira, eu posso vir só com o meu corpo, só minha matéria. Para me comover com alguma coisa, eu preciso estar aqui com a alma, porque ela vai estar sensível. Porque eu posso ter passado um dia ruim, porque eu posso ter acordado de manhã com a notícia triste, e eu acordo meio choroso, e eu venho aqui e alguém é usado, e eu me emociono e eu choro, porque eu cheguei até aqui com minha alma. Mas nós só estamos ainda no lugar santo. Mas para entrar até o santo dos santos, para entrar até onde a obra de Jesus na cruz nos deu direito de entrar, quando ele rasgou o véu, só entra em espírito e em verdade. Jesus veio conversar com a mulher samaritana lá em João 4. E Jesus fez questão de dizer à mulher: ei! Lá cai a sombra que ela laia. Para chegar até o poço, você chega com o corpo. Presta atenção no que Deus está falando, querido. Porque Deus não fala com parede. Deus não fala com banco. Para chegar até o poço, a mulher chegou com o corpo, sim ou não? Para ouvir a mensagem e se emocionar, a mensagem precisou tocar a alma. Mas para aquela mulher se converter e dizer: dá-me de beber essa água, Jesus foi no profundo do espírito da mulher. Porque a palavra de Deus, ela é mais afiada do que uma espada de 2 fios, e ela vai até junta
e medula, capaz de discernir pensamento e intenções do coração. Então a mulher diz: dá-me de beber desta água, dá-me de beber desta água. Mestre, já vi que tu és profeta, e quando o Messias vir, ele vai nos anunciar todas essas coisas. Sou eu e falo contigo. Mestre, mas nós samaritanos dizemos que o certo é adorar no monte, e os judeus dizem que o certo é adorar lá no templo. E você, Senhor, que você diz que é o certo? Mulher, chegará o tempo que nem no monte, nem no templo, porque a hora vem, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deixa eu perguntar: tem algum adorador aqui nessa noite? Tem algum adorador aqui nessa noite? Tem algum adorador que adora Ele em espírito e em verdade? Então abre a tua boca e adora ao Rei. Ah, irmão, mas eu não entendi a mensagem. Tudo isso, toda a história do tabernáculo, que não deu tempo de contar toda, era só para que quando a obra do tabernáculo estivesse concluída, você entendesse que o tabernáculo feito por mãos de homens, ele recebia a visita de Deus por causa da Arca da Aliança, porque era a tipologia de Cristo. Aí Jesus, na cruz, na sua obra redentora, ele nos fez caso. Aí o apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo 16 de 1 Coríntios, vai dizer: não sabem vós, não sabem vocês, adolescentes, que vocês são templo e morada do Espírito de Deus. Tabernáculo significa lugar de habitação. Só que tem um problema, e essa mensagem não é só para os adolescentes. É que o Espírito de Deus, ele não habita em templos sujos. Ah, irmão Antônio, você está falando que você é santo? Não. Irmão Antônio, você é perfeito? Não. Mas eu preciso todos os dias negar a mim mesmo para que Cristo viva em mim. Eu não sei o que você precisa negar em si mesmo. Queridos, tira a mentira, tira a fofoca, tira a murmuração, tira o egoísmo, tira a arrogância, tira a prostituição, tira o adultério, tira a fornicação, tira o álcool, tira o cigarro, tira. Porque se você quer ser templo de Deus, eu venho aqui te dizer que Ele não vai dividir espaço com essas coisas no teu coração. Sabia o que eu mais me impressiono com a obra de Deus? É que Ele poderia invadir. É que Ele poderia fazer simplesmente como Ele fez no Gênesis, e acontecer. Mas Ele espera de nós. Tem coisas que você deve fazer que Deus não vai fazer. Então está na hora de consertar o que está errado. Está na hora de limpar a sujeira. O primeiro item do tabernáculo que está no pátio é a pia de bronze, que os sacerdotes lavavam as mãos e os pés, para não se apresentar diante de Deus de maneira
suja e imunda. Depois que se limpar, aí se cumpre aos Romanos capítulo 12, altar do holocausto. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, para que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Você veio prestar um culto a Deus. Você é casa de Deus. Você veio para mais um dia na igreja. Mas não é tempo, adolescente, de querer ser casa de Deus e viver para o mundo. Você que chegou aqui, para a graça de Deus abundar na tua vida, é necessário renúncias. Só que renúncias dói. Renúncias causam dores. Causa em nós um sentimento de perda. Mas se você quer ir para o céu e você não quer perder o céu, perca as coisas que te causam dores hoje. Às vezes nós queremos ouvir mensagens mais empolgantes que fazem a gente ser arrancado do banco. Mas às vezes nós precisamos ouvir mensagens que nos arranquem do comodismo e nos dê um direcionamento espiritual. Porque Deus nessa noite aqui está direcionando destinos. O Espírito de Deus está direcionando destinos. Essa mensagem veio ao coração de alguém, porque alguém precisava ouvir essa palavra. Nós somos casa de Deus. E o Espírito que habita em nós, ele tem ciúmes. Como assim ciúmes? Ciúmes no momento em que você passa por qualquer outra coisa, menos com a presença dele. Eu não sei qual foi o último dia que você orou pela madrugada. Eu não sei qual foi o último dia que você tirou o período de consagração. Eu não sei qual foi o último dia que você lembrou de orar. Querido, mas eu estou falando de orar. Eu não estou falando de dobrar o joelho e ficar balbuciando para o banco, não. Eu não sei se você sabe ou se você lembra, mas se tem um povo que tem o poder de trazer Deus para a terra, está aqui. Se tem um povo que tem autoridade espiritual para ir até o inferno e arrancar as almas da mão do diabo, está aqui. Se está um povo que foi dado autoridade para repreender demônios, para expulsar legiões, para curar enfermos, está aqui. Se tem um povo que, como diz Pedro, foi chamado de povo eleito, propriedade particular, nação eleita, povo santo, está aqui. O que eu quero te dizer é que você não é qualquer um. Você não é qualquer um. O Espírito de Deus habita em você. Querido, você não precisa ouvir elogios dos seus colegas para se achar popular ou bonito. Basta você se olhar no espelho e lembrar que o Espírito de Deus habita dentro de você. Você não é especial, não. Você é mais do que especial. Você é mais do que especial. Você é mais do que especial. Aleluia. Que o Espírito de Deus fale ao teu coração o quanto você é especial para Ele. Quantas das vezes você pensou em desistir e aquela vozinha no fundo do teu coração diz assim: desiste não que eu vou te ajudar, desiste não que eu vou contigo até o fim. Senhor Deus, aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja, é a tua igreja, Senhor, é o teu povo.
é aquele que o Senhor chama pelo nome, é aquele que o Senhor esquadrinha mente e coração. Deus, nos lembra o quanto nós somos casa e o quanto nós precisamos permitir que o Senhor se sinta à vontade habitando em nós. Que o Teu Espírito, Deus, tenha liberdade para habitar em nossa mente, em nosso coração, em nosso corpo. Ah, Deus, não tem porta que o Senhor não abra, não tem cadeado que o Senhor não destrave, não tem nada oculto diante dos Teus olhos. Então nessa noite, vai onde está a sujeira. Ah, Espírito de Deus, faz a limpeza, Pai. Tira o rancor, tira a raiva, tira o medo, tira a angústia, tira a inferioridade, tira o negativismo, tira a depressão, Deus. Lembra teu filho e a tua filha que ela é casa, e que Teu Espírito habita nela, e que ela não vai vencer o mundo, porque ela já venceu, porque o Senhor nos amou. Ah, Deus, abençoa o Teu povo. Eu te peço todas essas coisas e te agradeço em nome de Jesus. E quem crê pode dizer amém. Amém. Queridos, que Deus abençoe a todos. Minha gratidão.